No bloco Psicologia em Foco, a psicóloga e psicoterapeuta fala sobre a criança e a separação dos pais. Veja só. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá, Débora, tudo bem? Muito bom estar aqui para falarmos temas, vamos dizer assim, bastante pertinentes nos dias de hoje, todos os dias, enfim. A palavra é sua para falarmos sobre este tema, filhos de pais separados. Então, Débora, quando eu pensei no que nós poderíamos conversar hoje, né? Já que nesse primeiro momento ainda o intuito é estar trazendo o universo infantil para essa conversa. Sim. Então, eu tenho observado bastante, dentro das crianças que eu trabalho e nas intervenções que eu tenho feito em algumas escolas, a questão que eu acho bastante importante conversar e levar esse tipo de informação aos pais que estão passando por um processo de separação ou já se separaram. Verdade. Porque quando existe uma separação, muitas vezes depende muito do contexto dessa separação. Sim. Existem casais que se separam de forma amistosa, amigável, chegou à conclusão que o casamento acabou, que não existe mais amor, ou que não existe mais uma convivência saudável. Mas existe também separações extremamente conflituosas, né? Com certeza. Mas tanto numa instância, Débora, quanto na outra, a criança, os filhos sofrem muito com tudo isso. Porque geralmente a decisão de separar vem dos pais. Os filhos não são consultados, né? É verdade. Até porque se fossem, diriam, nunca aceitam. Porque eu acho que não existe um filho que aceite, vamos dizer assim, muito facilmente uma separação. Porque assim, a relação de amor, de afeto, é na mesma proporção para o pai e para a mãe. São amores incondicionais, indissociáveis. E o que eu observo? Há um despreparo muito grande dos pais no processo de separação em levar o tema. Não deve omitir das crianças, porque eles devem ser inseridos na conversa. Com certeza. Eles devem ser participativos, até porque eles precisam saber. Porque muitas vezes, assim, as crianças, não há uma preparação, simplesmente uma das partes desaparece dentro de casa. Nossa! Às vezes o pai resolve sair de casa, romper o casamento, ou simplesmente o pai sai de casa. Além de quebrar uma rotina, quebra uma estrutura que já tinha sido organizada. Para a criança isso é muito, muito confuso. E a confiança daquela criança em relação àquele pai ou àquela mãe, enfim, parece-me assim, nossa, nem me disse nada. Às vezes vem uma sensação de abandono mesmo. De abandono, né? E eu penso que o mais pertinente disso tudo é quando o casal decide que não quer mais separar, que eles deixem os filhos, de uma certa forma, longe do processo da separação, converse com eles, informe, vá preparando aos poucos esse filho, que às vezes as coisas não estão muito bem, mas que eles, né, o pai vai sair de casa, a mãe vai sair de casa. Não é nada com vocês, é uma questão nossa que consiga separar isso. Quem está separando sempre é o homem e a mulher, nunca pai e mãe. Pai e mãe são indissociáveis. E eternos para as crianças. São, mas são porque está no registro. Débora, está no registro de nascimento, está na convivência. Então, assim, simplesmente há um rompimento. E é aí onde está o problema. Que muitos casais não preparam, esses filhos não explicam o processo. Não deixam claro para eles assim, quem está separando é o homem e a mulher. Ao mesmo tempo que eles têm que ser trazidos ao tema conversa, como uma forma de preparação. O pai e a mãe têm conversado muito, nós temos pensado que nosso casamento não está muito bem, de repente sabe que não seria melhor, né, cada um cuidar de si, mas quero que deixe claro que eu vou ser sempre sua mãe, ele será sempre seu pai, mesmo que ele não venha morar aqui, ele não vai acontecer nada, vocês não vão se distanciar, mas claro, Débora, há uma quebra na convivência. Sim. O cotidiano, a rotina não é mais. Mas é um preparo também, não é? É uma maneira de preparar, de falar, de não... Dá a impressão assim, que não está sendo traído nesse momento aquela confiança para com a criança. A criança vai se sentir mais acolhida
vai se sentir membro daquela situação também. Então, Débora, assim, o que acontece? Com falta de não ter uma conversa prévia, pelo menos assim, trazer esse tema, mesmo que suave, discretamente. Certo. Às vezes a criança chega e o pai não vem para casa mais. Ora. Isso é um impacto muito grande para a criança. Sim. Ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, se há um preparo, uma conversa, que a criança seja participativa, ela nunca vai querer, nunca quer, ninguém quer que pai e mãe se separem. Sim. Só que às vezes é inevitável, não dá mais, a convivência... Chegou ao limite. Chegou ao limite. Não, até para os filhos, às vezes com um casamento que não anda bem, a criança também sofre. Então, para muitos casos, para muitas situações, a separação, às vezes foi uma melhor, vamos dizer assim... É uma expectativa melhor de vida para a própria criança, porque ele vive no meio do conflito, todos, da briga. Às vezes na casa tem um fogo cruzado e a criança fica ali no meio sem entender muito. Nossa. Então, há casos que a separação faz bem para os filhos. É a melhor saída. Os pais, eles têm medo de separar por medo de que os filhos sofram. Sim. Ela vai sem sofrer. Ela sofre. De uma forma ou de outra. outra. Só que se ela tiver um amparo, se ela participar desse processo, que seja explicado para ela as coisas, no primeiro momento pode ser que ela até relute em entender, mas com o tempo ela vai entender o que está acontecendo. Sim. Esses rompimentos abruptos é que são muito complicados. Mesmo. Porém, há situações também que os casais às vezes ficam em conflito muito grande e evitam de separar e colocam um peso muito grande, que é o filho manter esse casamento. Nossa. É um peso que uma criança não tem que carregar, de fazer a manutenção desse casamento. E isso não vai suportar, porque vai chegar um tempo que isso volta. Tudo que nós fazemos em função, em detrimento de abdicar de coisas em função do filho, isso vai voltar em algum momento. Aí quando o filho estiver grande, na faculdade, a mãe vai dizer assim, porque eu tive uma vida infeliz. Foi por causa. Porque um dia vai separar, porque o casamento, se ele não é bem, um dia vai romper. Vai. Às vezes fica adiando esse rompimento. De certa forma. Então o momento vai estourar. Às vezes estoura depois de 15, 16 anos de infelicidade. E aí a mãe chega pro filho e diz assim, pois é, veja bem, eu fiz tudo por você, porque daí o filho cresce, ele vai querer tocar a vida dele, vai querer viver a vida dele, e a volta. E a cobrança tá lá. Porque eu abri mão, porque eu não vivi muito bem com teu pai, ou vice-versa, o pai também pode dizer isso, por tua causa. Como assim? Olha o peso. Quer dizer, o que ela está dizendo pro filho? Você foi responsável pela minha infelicidade nesses últimos 16 anos. Sim, com certeza. Né? Então é um peso, eu acho que tem coisas que a criança não... O filho ele nunca deve participar sendo um empecilho ou para uma separação, desde que ela seja bem trabalhada, e tampouco também que ele seja usado para fazer manutenção de um casamento que não dá certo. As duas situações são complexas. Então, frente a uma separação, quando o casal decide que não dá mais, o certo é chamar os filhos, os dois, conversar, explicar a situação e pontuar. Quem está separando é o homem e a mulher. Certo. Pai e a mãe, eles são indissociáveis. Então não existe esse filho, né? É verdade. O filho é para sempre. Claro que infelizmente... Há um distanciamento. A ideia de conversar sobre isso é que infelizmente nem tudo acontece assim, né? O que acontece nas separações? O casal decide separar. E aí os filhos entram no meio desse rolo todo, desse conflito. E aí, judicialmente hoje, obrigou-se o judiciário a implementar e criar uma lei que se chama de alienação parental. Por quê? As crianças estavam sofrendo com a separação, porque os pais não dão conta da sua separação, usam os filhos como meio, como diz assim, eles colocam uma criança no meio desse fogo cruzado. Chantagem, e ainda colocam eles para lutar junto, para brigar junto. Então assim, começam a desconstruir um para o outro. A criança vai passar uns dias com o pai fica lá, porque é sua mãe, isso. Começa a querer saber muito, fazer questionamentos. Isso é muito confuso para a criança. Enquanto a partir daí, a criança chega da casa do pai para a mãe começa, e daí quem estava na casa do seu pai, o que vocês fizeram? Porque seu pai isso. Desconstruir a imagem de um pai e de uma mãe para um filho é muito destrutivo. Porque filho, ele não tem nada a ver com a separação. A raiva, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, sei lá que sentimento venha a fluir.
Ele é do casal, não é da criança. Colocar a criança no meio disso, ela fica, porque daí assim, ela vai tomar partido. Se torna doentio essa situação. Não tem como tomar partido, ela ama os dois. Se o pai tem defeito, aí a mulher tem que questionar, tá? O defeito do pai. Esse defeito, né, é dele com ela enquanto esposa e mulher, ou é ele como pai? Porque ele é bom pai, a relação não dá certo. Mas às vezes confunde as coisas, traz essa questão do conflito conjugal para dentro da conversa de família. Aquilo que é um problema que era do casal, da questão de não comunicação, ou de não entender a situação do outro, a criança é colocada no meio disso tudo. Isso é muito danoso, isso traz sérios problemas. Porque a criança não tem nada a ver com a história. E daí já não é mais só a questão da separação. Aí já tem mais um problema gravíssimo, que é cuidar do psicológico desse ser, dessa criança. Aí, mas assim, às vezes o dano, esse dano pode ser muito grande, que eles estão, a desconstrução de um pai ou de uma mãe, porque assim, o pai é o ídolo de uma criança. A mãe, ela é tida como um exemplo dentro de casa, como ídolo também. Então, desconstruir, a criança pode entrar numa crise muito grande. Porque a criança, ela copia. A criança, ela se espelha muito na família. Isso culturalmente se explica. Nós temos uma cultura que você desenvolve no meio social, mas nós carregamos uma bagagem de uma cultura familiar. Sim. E daí, assim, a vida, durante anos de casamento, foi colocada uma situação. Aí, de repente, tudo isso despenca, é trazida uma nova situação que é o oposto àquela que era colocada até então. A criança simplesmente entra parafuso, não sabe o que acontecer. E aí começa uma discussão, porque teu pai é isso, aí o pai, porque tua mãe é isso. Verdade, é o que a gente ouve muito por aí. E aí começa um conflito muito grande na cabecinha da criança, porque parece assim, que a criança ela começa a ser colocada em xeque a questão de quanto ela ama um e quanto ama o outro. A toda prova, não é? Mas não tem que... Ela ama os dois. Se não deu certo, isso não é um problema dela. O problema dos dois, vão ter que achar um jeito de conviver. E há casais que conseguem permanecer amigos e permanecer uma boa convivência. Hoje, existe um meio muito favorável à criança, que é a guarda compartilhada, da qual a criança ela não perde, não há um rompimento, esse pai não desaparece ou essa mãe desaparece. Ela continua, eles não moram no mesmo ambiente, mas eles continuam tendo uma convivência diária. Saudável. O pai continua buscando ir no colégio, tem dias que ele fica na casa do pai ou da avó, com o pai, ou na casa da avó com a mãe. Ela não perde, isso é menos danoso. Só que ao mesmo tempo que isso, houve estudos e chegou-se à conclusão que é mais saudável para a criança quando o casal que separa consegue conviver com o guarda compartilhado, porque a criança não perde esse vínculo, nem com um nem com o outro. Muitos casais usam esse momento de transição da criança entre uma casa e outra para fazer alienação, começa a perguntar. E aí começa a ensinar coisas para a criança também contraditório ao que ele ensinou a vida toda. Tão absurdo, assim. E aí a criança entra como uma coisa que, aonde está um dos danos, que é o ganho secundário. Quando essa criança ela é esperta, muito esperta, ela começa a ver que se ela levar o que acontece na casa da mãe para a casa do pai, o pai de uma certa forma paga por isso. Ele presenteia, aí começa uma disputa. Exato. Aí o pai começa a dar muito presente. Então, ela vai, muitas vezes, trazer coisas que não são verdades. Olha só. Ela aumenta, porque daí, assim, o pai fica muito grato pela informação, continua dando mais presente. Claro. A criança já tem sofrimento. Bom, eu já tô ferrado mesmo, meu pai minha mãe já se separou, já perdi minha família. Então, ele vai achar uma forma de ter lucro com isso, que a gente chama, na psicologia, de ganho secundário. Então, a criança, aí ela vai levar a informação para casa do pai, daí a mãe também compensa e começa uma competitividade que dá o melhor presente. A criança, além de estar atrapalhada com essa desvinculação familiar, ela começa a não ter mais limite para as coisas, daí começa uma competição, quem dá o melhor presente, quem dá a melhor coisa. Começam a colocar coisas no lugar, de vez de dar afeto e tentar explicar e trazer uma boa convivência, começam a recompensar a falta desse convívio familiar, colocando objetos presentes, celular, computador, como preenchimento de um vazio. Preenche.
Então daí nunca vai cessar, porque como o vazio existe, ela vai sempre estar colocando, e a criança, ou o jovem, ele vai fazer o quê? E para ele tá ficando, a separação, que era um trauma, vai ficar gostoso, superficialmente, porque daí ele começa a ganhar. Então ele começa, muitas vezes já aconteceu casos de crianças, inclusive inventar coisas que não eram reais da casa da mãe ou da casa do pai, para formar uma nova aliança com uma das partes, e ela começa a ter benefícios com isso. Com certeza. Aí começa assim, monta um quarto melhor aqui, aí ela tá, porque lá no quarto a criança começa a fazer chantagem. Porque lá no quarto da casa do pai tem isso. Daí a mãe se sente inferiorizada, coloca... Quer compensar. Então ela começa a ter recompensas por uma coisa que é um processo, que ela deveria participar e encarar isso como uma realidade, que a partir do momento é isso que ela tem, é o possível. O casamento não é mais certo, nós somos hoje um casal separado, a criança vai ter que aprender a lidar com isso. E é um momento de muito diálogo com a criança. Sempre na família o diálogo é fundamental. Os pais omitem com medo de sofrimento, mas daí apresenta uma separação repentina e a criança vai sofrer do mesmo jeito, sem estar preparada, e muitas vezes entra num conflito muito maior. Nossa. Então é preciso, assim, os pais tenham mais coerência. A separação sempre é danosa para toda a família. Mas a criança, ela fica no meio disso tudo, muitas vezes não entendendo muito o que está acontecendo. E aí, sabe, ela às vezes associa essa questão de desconstruir um ou outro, a criança associa e pode puxar isso para ela. Que o pai foi embora de casa porque não gosta mais de mim, ou porque eu fui culpada por isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que precisa ficar claro que os pais precisam conversar muito com essa criança sobre o processo. E aqui no consultório, geralmente, para trabalhar com essas situações, se utiliza a família terapêutica. É um instrumento bastante importante para trabalhar com isso. Então, às vezes eu acabei de, às vezes atendo crianças que chegam sem entender o processo de separação. Então você simula. Então é preciso que ela entenda, porque os pais estão tão preocupados com o conflito do casamento e em fazer uma guerra, que esquecem de esclarecer as coisas. Então quando eles chegam aqui, eles sentem um alívio muito grande. Então, às vezes eu começo a trabalhar desde lá do namoro. Pego os bonequinhos para ele saber assim, que ele foi gerado num momento de muito amor. Só que, por algum motivo, esse amor hoje acabou. Mas que quando ele foi gerado, que quando ele nasceu, era muito amor. Hoje não tem mais. Por quê? Porque talvez a mamãe ou o papai tomavam no direcionamento, ou porque a convivência não ficou mais... Eles não eram mais felizes. Então... Aí eu começo a trabalhar desde que eles começaram a se conhecer, para ela entender que quando ela nasceu, ela foi uma criança desejada, muito amada, mas que no decorrer da vida as coisas tomaram um rumo diferente, mas que ela não é mais fruto, ela continua sendo fruto desse amor. Aquele amor da qual ela brotou continua. Porque quando o casal se namora, ele faz projeções de uma vida. Às vezes não dá certo. Só que não pode levar essa frustração de não dar certo, né? Deixar a criança se apropriar dessa frustração. Porque naquele momento que ela foi concebida, naquele momento que o casal casou, que decidiu ter filhos, era um momento de projeção, de idealização de futuro, de uma família. Às vezes não dá certo. E aí, às vezes, os pais ficam se culpando, né, por não dar certo. Não deu. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém se não é mais feliz. Só que daí, pela infelicidade deles, eles não podem permitir que os filhos se tornem seres infelizes. O remédio, a receita disso, conversar, sentar, explicar. Eu sempre digo, aqui, já te falei outras vezes, nunca se subestima a capacidade de uma criança de entender as coisas. Ela consegue compreender. Claro que a linguagem, a forma de como vai se explicar, é uma linguagem acessível à criança, óbvio, para que ela se faça entender, né? No explicar. Mas a criança, ela vai conseguir lidar com isso muito bem. Olha só. Porque o que não dá é criar uma zona de conflito, porque já tinha esse conflito dentro de casa. Aí no processo de separação, continua esse conflito, daí cada um vai para sua casa e o conflito continua. E ainda colocando a criança no meio desse fogo cruzado, que para ela é extremamente danoso, extremamente conflitante. Né? Cláudia, e aqui no consultório, há muitos casos?
Bastante. Mas é bacana quando os pais trazem. Há uma preocupação, existem, eu acho que o filho está sofrendo e é evidente. E, surpreendentemente, alguns casais que já têm assim uma visão mais um pouco melhor, mais clara das coisas. Eu já tive casais que vieram, decidiram separar e vieram aqui trazer as crianças para a gente preparar para esse momento. Ajudar eles no preparo dessa desvinculação familiar, onde o pai ia sair de casa. Isso, é claro, requer um nível de maturidade da família. Com certeza. Né? E é um casal que não estava em conflito, em guerra. Eles, de uma forma madura, decidiram e trouxeram. E às vezes, porque a criança ela vai manifestar. Então, assim, quais são as consequências, muitas vezes, que servem de alerta para os pais? A criança, ela era uma criança expansiva, risonha, feliz, ela começa a se fechar. Isso é um sinal de alerta. A escola altera o comportamento, o rendimento escolar. A criança se torna mais apática ou se torna muito agressiva. Era uma criança que tinha um comportamento tranquilo e de repente ela começou a se tornar agressiva na escola. A criança, ela não verbaliza, eu já falei isso em outros momentos. A criança, ela vai mostrar que ela está em sofrimento por mudança de comportamento. Verdade. A criança, ela não vai chegar a dizer para a professora ou para a mãe assim, mãe, eu estou sofrendo, não estou dando conta disso. Ela não vai conseguir, porque a criança não tem ainda essa maturidade para chegar nesse nível. Então ela vai fazer o quê? Ela vai começar, é quase como um pedido de ajuda, ela vai começar a mostrar em comportamentos a não felicidade dela ou a confusão da qual ela está passando. Então, às vezes os pais conseguem em casa, muitas vezes eles procuram o psicoterapeuta para ajudar a criança a entender. E aí é bacana, porque quando os pais trazem uma criança, geralmente eles são envolvidos nesse processo. A abordagem da qual trabalha sistêmica, ela propicia isso. Ela trabalha com a criança, mas ao mesmo tempo está envolvendo a família junto. Ótimo. Então é muito comum, às vezes, eu trazer e fazer junto com a criança um momento com o pai, um momento com a mãe. Esse contexto familiar. Até porque eles entendam qual é o processo que a criança está passando e que eles percebam que realmente ela está sofrendo e que eles possam estar juntos, ajudando essa criança a superar esse momento tão difícil que é o rompimento familiar. Com certeza. Cláudia, algum assunto, alguma coisa que você gostaria de pontuar? Bom, acho importante colocar aqui que eu falei anteriormente, a questão da alienação parental. O que é isso, né? O que é essa alienação parental e quais são os danos para a criança? Então, a criança que passa pelo processo de separação dos pais, que ela é colocada nessa zona de conflito, podemos chamar assim. Sim. O que é considerado essa questão da alienação parental? É quando a criança que está numa situação de separação dos pais, ela é colocada numa exposição onde a desconstrução, a desmoralização de uma das partes. Ou seja, aonde pelo próprio conflito da separação, os pais começam a desconstruir uma parte ou outra, ou seja, a criança ela passa por uma desconstrução daquilo que ela teve como idealização do pai ou da mãe. Isso é muito danoso, os danos psicológicos são muito graves, porque você imagine, vamos supor, o menino, vamos supor uma situação hipotética, o menino, é muito comum o menino ter no pai, a menina também, mas assim, ele se espelha muito. Então, ele vai querer ser muito como o pai quando ele crescer. A desconstrução dessa figura que foi idealizada para a criança, porque mais tarde, talvez, na adolescência, final da adolescência, ela automaticamente vai desconstruindo, porque o pai é meio o herói, né? Ela vai vendo com o tempo que o pai tem falhas, que o pai não é tão herói assim, até porque heróis não existem, né? Só nos quadrinhos. Sim. Mas que o pai é um homem comum, isso com o tempo, mas existe uma idealização. Até uma certa idade. Até uma certa idade desse pai, que o pai é invencível, que o pai pode tudo, né? Aí quando a mãe começa a falar mal desse pai, a desconstrução não é só a desconstrução da criança em relação a esse pai, é aquilo que ela construiu como valores
Sim. Né? Aquilo que ela colocou como ideal de vida, porque ela projetou nesse pai algo que ela deseja mais tarde a se apropriar e levar para a vida dela. A mesma coisa acontece com a mãe. Né? A mãe, muitas vezes, o que acontece nessa questão da alienação em relação à mãe é muito comum acontecer. O casal se separa e aí, claro, a mãe vai tocar, ela tem que tocar a sua vida, assim como o homem também. A mulher vai tocar a sua vida. Aí o pai começa a fazer assim, porque agora tua mãe tá saindo, ela nem gosta mais de você. É mesmo. Ela agora vai arrumar um namorado. A gente nem chegou nesse nível. Até que um dia tu vai ver, ela vai arrumar um namorado, ela nem vai gostar mais de você, ela não vai mais querer ficar perto de você. Como assim? Horrível isso. Horrível. A criança vai entrar em desespero assim agora, e aí, porque um dia essa mulher ela tem um jeito de construir a vida dela. O dia que ela arrumar um namorado, essa criança vai ver esse homem como uma versão. Pô, ele veio tomar a minha mãe. É verdade. Mais um conflito em cima de mais um conflito. Então, quer dizer, isso são exemplos, mas de outras tantas situações que existem, Débora. A questão de como se coloca. Então, uma desconstrução para a criança. Já houve obrigatoriamente um rompimento de um cotidiano, de uma estrutura. A criança já não tem mais as refeições com a família à mesa. Exato, há muitos rompimentos. Por isso que eu digo, sempre é danoso. Mas então, assim, ainda de agregar mais essa desconstrução, colocar em xeque o caráter de um ou de outro para a criança. E geralmente o problema da alienação, da alienação parental é que muitas vezes são inverdades, baseadas em detalhes que chegam de conversas alcoviteiras, que um que diz, que outro diz. Sim, é verdade. Entende? Isso é muito complicado, muito complicado mesmo para a criança. E se é um momento, como você diz, bem conversado, com diálogo, há um momento também de crescimento entre esse contexto familiar. E quando a criança passa por aqui e ela é avaliada e nós em laudo ou parecer, nós conseguimos diagnosticar que ela está passando por alienação parental, existem medidas legais para isso. Olha só. Existem medidas legais, porque a criança entra num sofrimento gigantesco. E chegou-se a essa conclusão do processo de alienação parental, que o pai pode perder ou a mãe o jeito de estar convivendo com essa criança. Porque aí fica a pergunta, é melhor a ausência do que essa desconstrução toda nesse processo. Psicologicamente a criança geralmente o que é solicitado é que os pais vão fazer psicoterapia para parar de fazer essa tortura psicológica, porque isso é uma violência psicológica, uma tortura psicológica com a criança. Nossa, com certeza. E o que a gente vê muito por aí, né? Adolescentes revoltadíssimos após uma separação. Adultos. Por quê? Porque parece que o mundo dele afundou junto com a separação dos pais. E não necessariamente é isso que acontece. Só o casal não está mais junto como homem e mulher. Só. Mas a forma como é conduzido esse processo é que leva, às vezes, esse conflito tão grande, uma desconstrução desnecessária, vamos dizer assim. Poderíamos levar um pouco mais tranquilo e isso traz menos danos aos nossos filhos. Um pouco mais de coerência, acho que seria relevante. Não pensar só no conflito em si e olhar, porque ter filhos é uma opção do casal, não dos filhos. Exato. Um recadinho então para quem está nos assistindo, de repente está passando por uma situação dessa, ou vai passar, ou enfim, precisa de uma orientação sua, enfim. Bom, acho que o recado maior que eu teria para deixar hoje é: o casal decidiu se separar. Conversa com seu filho, senta, ele vai entender. A princípio, no primeiro momento, pode ser que a reação não seja tão adequada, né? Mas ele pode ter... Aceitar ninguém vai, porque não é fácil. Não é fácil. Mas conversa, explica, senta. É importante que os dois conseguissem fazer isso. Pelo menos, se não conseguir fazer ao mesmo tempo, que cada um ao seu modo sentasse e explicasse para esse filho. Deixa ele isolado dessa separação. Comunica, fala, explica, mas não traz ele para dentro do conflito. Ele não tem nada a ver com isso. Não desconstrói a figura de um nem de outro. Não tenta suprir a sua ausência dando presentes. Não precisa dar presente.
o tempo que você estiver junto dê qualidade para quando você estiver junto. Exato. Mostra que você não está mais morando na casa, mas que você o ama da mesma forma. Então, é muito mais válido o pai pegar uma criança ou a mãe num dia de visita e sair, fazer coisas divertidas, brincar, do que chegar e entregar um tablet ou um computador ou um celular caríssimo, não dá atenção. É verdade. Então, assim, a dica fica realmente, esclareça, conversem com filhos, não tenham medo de trazer esse tema separação para dentro de casa. A criança faz parte dessa família e ele vai fazer parte dessa separação porque ele vai perder de conviver com uma das partes. Então, acho que a coisa mais inteligente a ser feito como tudo no que se fala em família, é comunicar-se, falar sobre sem medo. Eles vão entender, eles vão sobreviver a tudo isso, com toda certeza. Foi um prazer estar contigo, né, Débora? Então, deixo um abraço a todos e nos encontraremos no próximo Psicologia em Foco.